Olá, estudantes de engenharia de software, tudo bem? Pessoal, eu gostaria de estar fazendo agora uma série de vídeos no canal para estar auxiliando aos desenvolvimento dos trabalhos de portfólio na grade do segundo semestre. Não sou nenhum expert no assunto, porém quero contribuir aí no que eu puder ajudar os colegas que estão totalmente perdidos e sem nenhum norte para estar fazendo os portfólios. Primeiramente, né, a gente vai dar uma olhada no roteiro. É importante sempre ler bem aqui para entender o que está se pedindo. Basicamente, nesse portfólio está pedindo o quê? Para você fazer um programa em Python que vai calcular seu índice de massa corporal, que nada mais é do que o peso dividido pela sua altura vezes sua altura. E mencionar um pouco das características do Google Cloud Shell e as características do Python. Então eu vou mostrar aqui diretamente aqui no meu trabalho, para vocês verem. Basicamente, o que eu fiz? Tá aqui, né, o modelo, utilizei um dos modelos prontos lá. Fiz o trabalho aqui. Esse sumário ele é gerado automaticamente. Você pode estar desenvolvendo o seu trabalho abaixo, né? E depois no final gerar o sumário automaticamente. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você tem que especificar a hierarquia dos títulos. Por exemplo, eu tenho meu título de introdução, eu utilizei como todo título principal, eu utilizei esse título 1. E subtítulos, no caso aqui, ó, esse aqui é um título principal, ele está com a hierarquia de primeiro título, e para subtítulo eu usei a hierarquia de título 2, que daí eu comecei a criar com esses pontos. Então, sempre tem um título principal, né, e tem os subtítulos dele com os pontos. E depois, quando mudava de assunto, criava um título principal e outro título, e continuava os títulos com subponto. Por que você faz isso? Porque na hora de você gerar seu sumário, basicamente, o que você vai fazer para gerar o sumário automaticamente? Você só vem lá, clica onde você quer gerar o sumário, e você pode pesquisar aqui, ó, ficar mais prático aqui, você digita aqui sumário, vem aqui em sumário e escolhe um modelo aqui, ó. Eu quero esse estilo de sumário, que foi o que eu usei aqui, por exemplo, sumário automático 2. Então eu posso clicar aqui e automaticamente ele me gera o sumário, ó, com a introdução, o Google Cloud. Eu não precisei digitar nada disso, só especifiquei a hierarquia do meu título. Mas isso é tranquilo, é formatação ali da ABNT. Também não conheço muito dessas questões de formatação ABNT, estou aprendendo um pouco. Mas basicamente o trabalho te diz o que? Como que eu comecei? Fiz a minha introdução, um pouquinho de encheção de linguiça, falando o que ia ser feito no trabalho, né? O que a gente ia ver, e falei um pouco das características do Cloud Shell. Como que você pode estar fazendo isso? Você pode vir aqui no seu navegador e pesquisar sobre as características do Cloud Shell, entrar em um link desses aí, né, e fazer um breve resumo lá, falando do que é importante no Cloud Shell, tudo. Da mesma forma você vai fazer com o Python, né, as características do Python, relatando no seu documento. Não esquecendo, né, aqui no final do documento, ó, tá colocando as referências da onde você pegou. Então aqui minha referência que eu peguei lá sobre o Cloud Shell e minha referência que eu peguei sobre o Python. Então isso é muito importante, né? Depois que eu fiz as características de ambos, continuando aqui o trabalho, ó, vocês podem ver que é a hora de fazer o programa. Então comecei um tópico novo, né, que é o meu programa, e o programa aqui eu fiz ele lá no Cloud Shell e tirei o print da tela lá. E mencionei a fonte, né? Fonte que é o próprio autor. Eu mesmo fiz no programa. Se você utilizar figura, alguma coisa, segue o modelo do documento, especificando, né? No meu caso aqui, eu coloquei aqui a fonte do programa e fiz uma breve explicação do programa, entendendo o programa. Na linha 1 usamos caractere tal, aí você faz uma descrição do que você fez no seu programa aqui. Então esse programa aqui, ó, tá tudo relatado aqui embaixo. O que tem em cada linha, o que foi a validação e no final a conclusão. Basicamente o meu portfólio foi isso, sabe? E tranquilo. Tá, mas como que a gente vai acessar esse Cloud Shell? Então lá no navegador ele é um pouquinho chatinho para você acessar às vezes, sabe? Que te leva para outras páginas. Então pessoal, a gente vai acessar o Cloud Shell aqui, né? Então você vai digitar lá Shell Editor, né?
já posso estar pesquisando ali, ó. Aí você vai estar entrando na sua máquina aí. Igual o endereço é esse aqui, ó, shell.cloud.google.com. Você vai estar entrando aí no seu programa, né? E agora você vai fazer o que? Você vai vir aqui em File, New File, criar um arquivo novo. Posso estar fechando isso primeiro. Tá, mas aqui eu não consigo ainda escrever em Python. Por quê? Porque eu tenho que salvar a minha extensão .py, né? Então eu vou vir em File, Save As, salvar como. E aí aqui eu vou salvar aqui, ó, colocar o nome teste.py. Você vai colocar o nome do seu programa lá e vai dar um salvar. Quando você salvar com essa extensão, ó, ele já apareceu lá. Pronto, agora a gente já está pronto para programar em Python. Aí aqui você vai fazer seu programa lá do IMC. Então, basicamente, o programa aí você vai descrever seu programa, né? Se você tem dúvidas de Python, no meu caso aqui eu vou estar mostrando o meu programinha que eu fiz aqui para vocês verem basicamente. Eu criei uma função chamada aqui de calcular IMC, passando dois parâmetros, o peso e a altura. E essa função ela tem uma variável IMC que pega o peso dividido pela altura vezes a altura e o retorna esse IMC, né, com return. Isso aqui é a minha função, então só eu chamar a função e passar os parâmetros, ele faz o cálculo. Então peso aqui, eu pedi para entrar com peso, pedi para entrar com altura, aí eu fiz uma checagem, né, se o peso for diferente de vazio, a altura for diferente de vazio, então eu entro dentro desse if aqui e processo tudo que está aqui dentro. Ó. Então se não, se o usuário deixou qualquer um dos dois vazio, ele vem aqui e pede para preencher todos os campos. Mas basicamente dentro do programa, eu comparo essas informações, se elas não são vazios, faço um parse aqui para float, né? E depois eu pego essa variável result e faço um float da função, passando os parâmetros lá, que vai executar o que está aqui dentro da função. E aí já imprimo o meu IMC e faço a comparação dos resultados de acordo com as tabelas. Vocês podem digitar no Google aí as tabelas de peso IMC, os valores menor que 18,5 está abaixo do peso, menor que 24 está peso normal. Então tá aqui essas referências, vocês vão fazendo os if e os else if, if, elif. Então aí vocês vão fazer essa comparação. Basicamente o programinha é esse, né? E tá aqui o Python. Você vai tirar seus prints da tela lá, ó, e colocar dentro do seu programa, mencionar a fonte, próprio autor. Aí vai descrever o programa, linha por linha, né? No meu caso aqui eu coloquei um tópico aqui entendendo o programa e descrevi linha por linha do programa. E o final, a conclusão. O que você achou da ferramenta, sobre tudo, mencionando as referências. Basicamente o trabalho solicitado é isso, falar das características, né? Tá aqui, você vai pesquisar as características, mencionar as referências e dentro da ferramenta do Cloud Shell fazer o programinha. É isso aí, pessoal, espero ter contribuído aí no desenvolvimento dos portfólios e em breve a gente terá mais vídeos sobre os demais portfólios aí para ajuda. Um abraço e até a próxima.